Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Scrib em Santo André e vamos aqui mais uma pessoa notável daqui da nossa região do Grande ABC. E eu estou aqui com o nosso querido amigo Inácio Siqueira. Eu não esqueci seu nome, não. Inácio Siqueira. Muito bem, acertou meu nome, cara. Pois é, cara. Parabéns. E hoje Siqueira é o que a gente vai falar aqui, né? Da família Siqueira. Muito bem. Mamãe tá feliz hoje. O programa, você pode guardar esse programa, dá pra minha mãe, que hoje meu irmão caçula está aqui, Alessandro Siqueira, conhecido como Alê. Pro pessoal da antiga, sabe como que a galera chama ele? De Sandrinho, igual você, cara. Ah, é? Você Alê e Sandro, né? É verdade, é verdade. Olha aí, viu verdade. só? Alessandro Siqueira, para quem não conhece, desde pequenininho fazia lutas marciais, sempre foi envolvido com luta que ela parece uma palavra feia, né? Mas é artes marciais, sempre gostou de treinar, surfava, andava de skate. E sabe o que eu fazia, ô Bernardo? Eu não vou nem perguntar, porque eu já ficava tô ali, vendo. eu ficava parado lendo um livro enquanto ele estava fazendo uma coisa. Uma coisa que ninguém sabe do Alê, que aqui eu já vou dar um spoiler, se sabia que o Alessandro Siqueira foi maroto da Mara Maravilha, cara? Maroto? Maroto, cara. Nossa, ele tinha um eu cabelão, nem lembrava agora ele tá dessa careca, expressão, né? cara. Mas ele tinha um cabelão e ele era maroto, ele foi maroto por 2 dias, assim, e a Mara Maravilha fazendo uma onda com ele. Aí, Mara, menino cresceu, hein? Tá aqui, beleza. E tá tudo bem com vocês também, né? O Alessandro Siqueira também é faixa preta de jiu-jitsu, é personal training, vai falar de quando ele começou, sua trajetória e muito mais. E vai falar também, Bernardo, da questão pós-pandemia, que mudou muita coisa, muitos objetivos aí de treinamento e de espaço físico e as pessoas tiveram que se reinventar. Meu irmão querido, seja bem-vindo aí. É um prazer, Inácio. É um prazer, Alê. Seja bem-vindo. Bater um papo descontraído aí, um pouquinho o que aconteceu aí nessa trajetória profissional. Ô Sandro, fala um pouco pra gente de como que você começou aí a sua trajetória profissional. A minha vida, comecei com esporte desde criança, como você falou, a luta, né? As artes marciais. Comecei desde criancinha e eu pratiquei de tudo. Fiz um pouquinho de capoeira, um pouquinho de kung fu, taekwondo, que hoje nem vejo mais, é mais o taekwondo que está forte, e um pouquinho de judô. E a minha trajetória maior assim no esporte é o jiu-jitsu, que eu pratico desde 96. E a faixinha já é preta hoje, né? Faixa preta, 10 anos, terceiro grau, jiu-jitsu. É uma coisa que a gente fala de hobby, mas é o meu lifestyle. Muito bem. Bernardo, você lembra da Nautilus? Opa, Quando os caras faziam, só tinha monstrão? com certeza. Uma das academias mais antigas de Santo André, Poxa, se não só me engano, tinha né? fera braba lá, né, cara? Sim, sim. E o Ale começou a estagiar lá, né, Sandro? Antigamente só tinha, nessa época, tinha a Nautilus e a Gerson Dória, que ainda existem ainda. Isso. É, Gerson ainda existe também? Existe ainda. Você São treinou as lá, academias. Não, eu fiz Nautilus. Você fez? deu pra ver pelo meu físico aqui? Ah, você tá bem, cara. Você tá legal. Eu não fiquei muito tempo, não, né? Entendi. Na época Deu pra o perceber. pessoal nem utilizava muito o termo musculação, né? Era o halterofilismo, né? Isso. É uma academia, essas duas de fisiculturistas, né? Tinha muitos atletas de powerlift, que é uma outra modalidade do levantamento de peso. Era uma academia raiz mesmo. Você passava na frente e já ficava forte. E aí, cara, aí você foi fazer educação física, né? Porque, gente, eu conheço toda a história do cara, mas eu vou aqui puxar a história. Você entendeu, né, Maurício, o que eu tô fazendo? Beleza. E aí, como que foi essa trajetória? Você pensava em ser professor, personal trainer? Qual que era? Acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu queria ser atleta, só que logo depois eu comecei a fazer... Eu peguei onda nessa trajetória, eu falei de artes marciais, mas eu peguei onda por muitos anos. Andei de skate também, mas tudo por hobby mesmo, lifestyle. Depois, quando eu fiz educação física, eu parei um pouco pro lado atleta, continuei com o jiu-jitsu. Só que eu comecei, como você disse aí muito bem, comecei na Nautilus como estagiário de musculação, de educação física. Aliás, comecei como estagiário de musculação. E aí foi onde eu me encontrei mesmo. Passei também por escola, trabalhei no Estoco e tive uma experiência lá de 3 anos na educação física escolar. E acho que onde eu me encontrei mesmo foi na área, foi atuando com a musculação. Agora, hoje em dia é necessário você ser profissional de educação física para você estar dentro de uma academia, né? Mas naquela época não precisava, né? Não, naquela época, geralmente era aquele aluno
não digo mais habilidoso, mas era um cara que tinha mais aptidão ali, que era o aluno antigo, ele virava o instrutor, né? O cara que não saía da Nautilus, o dono falou assim, ó, Exatamente. Aí, vai, ajuda aí. E alguns desconhecem, às vezes, o conhecimento dessa pessoa. A educação física só veio para acrescentar, mas esses autodidatas também, eles tinham o conhecimento deles, eles buscavam, na época, eu conheci amigos que buscavam em revistas até importadas, porque não tinha tanta coisa, artigos científicos, tinham que traduzir. Era um tempo mais difícil. Hoje a informação está globalizada, o acesso é muito mais fácil para você ter uma evolução na tua carreira, né? Mas naquela época eram os autodidatas mesmo. E você fez pós-graduação em personal trainer, né, Ale? Isso. No começo, quando eu comecei a estagiar, eu estava na dúvida se eu fazia uma pós em educação física escolar ou se eu entrava na área de musculação. E aí eu andei por várias áreas, comecei a trabalhar com alguns atletas de várias modalidades, até mesmo com de luta. Só que depois eu vi que o meu nicho mesmo, que acaba, você tem que segmentar, não dá para ser bom em tudo, né? Você tem que procurar alguma coisa e focar. E eu foquei no personal e fiz uma pós-graduação para me especializar. A minha pós-graduação era uma pós-graduação em treinamento personalizado e qualidade de vida. Então você conseguia abranger vários grupos dentro desse... Você é o mais novo dos sim. filhos? É você, o Inácio? É só os dois? É eu só. e ele e eu. Entendi. Ele é o tiozinho. Quer dizer, chegou um momento da vida ali de criança que você falou assim, daqui pra frente eu preciso ficar forte pra bater nesse cara, não é isso que você pensou? Olha, tinha bastante contato físico. O cara foi crescendo e eu tive que ficar bom no argumento, né? Você viu que eu fiquei bom no argumento e ele na porrada. Chegou determinado período ali que você falou, agora não dá mais. Mas como tudo demora, né? Para aprender a lutar demora. Na fase que eu já estava preparado para dar uns boxes nesse cara, ele já tinha um argumento muito bom, então não aconteceu. Nunca brigamos. Nunca brigaram? De grande, Sério? não. Você é louco, cara. Cara faixa preta, mano. Eu tô brincando aqui, claro, né? Mas Claro. isso é um estigma que o leigo tem quando vê alguém de academia que tá há muitos anos e o cara fica fortão e normalmente esses caras não são violentos, né? Olha, tem um slogan aí que já foi até de um canal de lutas aí, que ele fala, quem luta não briga, né? Então parece um clichêzão, mas eu acredito muito nisso. Porque se você é mesmo defensor da arte, ainda mais quando eu comecei na educação física, eu comecei o jiu-jitsu junto. Então eu já tinha uma cabeça de educador, então era vergonhoso uma coisa dessa. Não estou dizendo que não aconteça no meio, acontece, a gente sabe, mas para quem já tem uma cabeça... atleta, um cara que já vê uma coisa como um esporte e tudo, não combina, né? A luta dentro da arte marcial. A briga, né? A briga na rua. Normalmente quem faz arte marcial já tem lá uma responsabilidade diferente, né? A gente vê pelas crianças que fazem judô, né? Desde pequenininho, que acho que o judô é a modalidade mais difundida aí nas crianças, não é? O jiu-jitsu, ele sofreu esse preconceito muito diferente do judô. O judô já era um esporte olímpico, já era um esporte educacional, já tinha nas escolas. Sim, o jiu-jitsu não. Então, a fama do jiu-jitsu, ela teve essa fama de brigão, porque no Rio de Janeiro acontecia bastante briga de rua. Em São Paulo chegou a ter também essa fama. E também porque ela surgiu no MMA também, né? Normalmente o que a gente vê na TV, né? Uma luta de judô não tem tanta violência quando a gente não vê ninguém saindo sangue, né? Exatamente. Se você vê o boom do jiu-jitsu, ele foi no UFC com o Royce Gracie. Então, ali o pessoal via aquelas lutas. Na época não tinha luva, não tinha categoria de peso. Era vale tudo mesmo. Era vale tudo. Então, como depois que mudou para MMA, que é o Mixed Martial Arts, dizer, né? vamos a mistura das artes. Vamos pôr regra nisso daqui. Exatamente. Né? Tá aí profissionalizou. Alevo, o que você acha? A questão do personal training, do profissional de educação física, de academia ali, que trabalha a questão da musculação, você achou com o advento do personal training, você acha que houve uma evolução aí nesses tempos? A evolução, você diz, no profissional? No profissional, na metodologia de treino, objetivo de treino. Muito grande, principalmente pela capacidade dos profissionais. Sempre lembrando, eu acho que o pessoal que era autodidata, eles têm muito a acrescentar. Só que o conhecimento é amplo. Né? Então, cada vez mais... Um exemplo, eu posso citar bastante as aulas de artes marciais, que tem uma cultura que vem do militarismo, que era para deixar o cara que é para a guerra...
Então, se você vê a educação física antigamente, era uma coisa mais grosseira, né? Hoje em dia, se você olhar, a educação física evoluiu muito, né? Então, nesse sentido, se você for pensar o conhecimento... Não tinha um alongamento numa aula de jiu-jitsu. Então, era uma frescura, como se fosse... Então, a gente... o excesso de treinamento, eu acho que era... Antigamente era surreal. Você treinava 2 horas dentro da academia de musculação, 2 horas e meia. Tinha que durar muito. Então, se você for olhar uma coisa gritante, é isso. Os períodos que se treinava eram muito longos. Aí depois, com a ciência, com as comprovações científicas, foi abaixando para metade, 1 hora, 45 minutos. Você consegue fazer um treino eficiente, com qualidade, sem ficar 3 horas dentro da academia. Viu, Bernardo? Você não vai mais poder falar que você fica 3 horas e meia na academia, viu? Eu não falo isso. Eu já ouvi você falar isso. Porque eu fiquei 3 horas e meia na academia. O Paulo já ouviu isso também. Então você vai ter que mudar esse discurso aí. Não, isso não. No kart pode ser, né? Olha aí, e a galera que te procura, assim, quem que é? A gente tava olhando o Instagram, o Bernardo, o Paulo, o Maurício aqui, e eles estavam falando, caramba, ele só treina celebridade, só mulher bonita, não sei o quê. E qual que é essa aí? Não, essa impressão, o Instagram, ele cria uma falsa imagem nesse sentido. Eu tenho alunos de diversos tipos, diversos objetivos, só que geralmente as que eu coloco no Instagram são pessoas, tem aluno que não gosta. Tem Aliás, qual é o seu Instagram? Ale Siqueira, personal, eu sempre esqueço o meu Instagram. Beleza, ele colocou aí pra você. Deve tá aí na ó. tela. Já vai estar na tela. Tá aí, ó, tá aí na tela aí. O Instagram, hoje as pessoas veem ativamente no Instagram, mas o Instagram... Eu estou há pouco tempo, há 4 anos, já foi até motivo de piada para mim, porque eu achava super engraçado essa exposição e vou te dizer que eu não admirava. Hoje essa ferramenta faz parte do meu trabalho. Se tem tecnologia, né, vamos utilizar. Mas e aí? É só as mulheres bonitas, as que querem ficar grandes que te procuram? Existe um trabalho que eu faço, que eu sempre faço há mais de 10 anos, com o modelo. Antes eram as blogueiras, o pessoal utiliza mais o termo hoje digital influencer. Essas pessoas acabam saindo mais no meu Instagram, porque elas me repostam muito, colocam a minha arroba, eu acabo repostando elas, e são pessoas que precisam de ter um conteúdo. Eu trabalho com um médico que é dermatologista, mas ela precisa mostrar um conteúdo diferenciado. Tá. Ela não vai mostrar só o trabalho para não ficar cansativo. Então, às vezes, ela coloca a alimentação dela, às vezes coloca o treinamento. Então, no meu Instagram, acaba aparecendo mais essas pessoas famosas ou pessoas que gostam mais de aparecer. Mas eu treino pessoas que estão iniciando, sedentárias. Às vezes a pessoa olha o meu Instagram e acha que as pessoas que treinam comigo são todas avançadas. Eu inicio as pessoas também. Eu faço a pessoa gostar também, ter o primeiro contato com a atividade física. O Paulo estava perguntando, que é o nosso diretor aqui... Tudo é o Paulo, né? Que o Maurício também. Ele estava falando que o Maurício está com quase 50 anos. Ele pode começar a treinar agora? Não tem idade... Não tem uma idade limite, né? Claro que quanto mais cedo você começa a ter hábitos alimentares bons, praticar uma atividade física, é sempre melhor, mas não tem uma idade para começar. Mas um tem cara gente que nessa começa idade, com 70 anos. Mas um cara nessa idade não pode começar um jiu-jitsu do Exatamente, começo, assim, exatamente. Né? Ó, vou dar um exemplo simples, clássico. Ponho lá um exemplo de dentro de casa. Minha mulher, às vezes ela tá no Pilates, ela fala, não, agora eu quero começar a correr. Falo, legal. Desce lá no prédio, começa caminhando. Então ninguém começa correndo uma prova, deixa eu exagerar, mais de 42 quilômetros. O cara, para chegar numa prova de 42 quilômetros, ele começa andando, depois ele começa. O objetivo tem que ser degrau por degrau. Aí ele começa a correr 5, ele põe um objetivo. Ele não vai conseguir correr 5 de cara. Mas aí ele começa correndo 2 quilômetros, 3, aí ele vai aumentando pouco a pouco. No caso do nosso amigo que tem 50 anos, não tem problema. Viu, Você Maurício? vai entrar 40. Começa andando, aumenta, Maurício. ele colocou 50. Eu já corri a São Silvestre, você sabia? É mesmo, cara? Já. 2012. Mas de kart? Não, São Silvestre. Eu acho que foi de kart. Você treina? Quando eu, Ah, jiu-jitsu? kart. Oh, legal. quando eu cheguei, o keniano já estava no hotel. Já tinha tomado banho, mas eu cheguei. Pô, que Isso que orgulho, importa. Alessandro. Cada dia eu descubro é. uma coisa nova sua, cara. Parabéns. No dia seguinte eu não andava, mas tudo bem. Então todo mundo pode procurar. Agora, a questão do... Você trabalha com profissionais multidisciplinares, assim? Ou você acredita que só a questão do treino já resolve? Não. Essa pergunta é muito boa. Não que as outras não foram. Eu acredito sim na equipe multidisciplinar. Eu não tenho uma equipe
falar que nem jogador de futebol, coesa. Eu não gosto, eu gosto de deixar, você me procura. Eu vou te orientar, você quer fazer a musculação, você foi orientado, às vezes, os médicos nos auxiliam muito, porque geralmente a pessoa chega com os exames, fala, ó, ou está com um problema na coluna, que o médico pediu para fortalecer abdômen, lombar, pediu para procurar atividade física, ou os exames mesmo laboratoriais, triglicérides alto, alguma coisa cardíaca que precisa, que necessita uma coisa moderada, né? Que precisa de uma atividade física, a gente vai traçar um plano. Então, eu não posso ser vaidoso e nem, como que eu posso dizer, deixar de ser profissional e te mostrar que não é só o meu trabalho que vai te dar resultado. Não adianta. As pessoas procuram uma atividade, às vezes, para emagrecimento. Eu vou fazer jiu-jitsu que emagrece. Se você olhar numa aula de jiu-jitsu com 40 pessoas, você não vai ver todos magrinhos. Tem gente que treina, não é verdade? Tem gente que treina há 15 anos e não emagreceu. Porque, voltando sem fugir, voltando que você for da equipe multidisciplinar, eu tenho no estúdio, onde eu atendo, no meu estúdio, tem uma nutricionista que a gente faz um trabalho em conjunto. Porque não adianta a pessoa fazer um treino comigo, um treino 3 vezes na semana, um treinamento forte, que é o trabalho bastante com a musculação, com intensidade, e não tiver uma alimentação adequada para isso. Ô Bernardo, uma coisa muito bacana, o que aconteceu na pandemia, né? A pandemia mudou a maneira das pessoas. Você já tinha ouvido falar em estúdio de musculação? Não. Academia só, né? A gente aqui de Santo André do ABC, a galera chama a gente que a gente mora no interior, mas eu nunca tinha visto. O estúdio é uma mini academia, é isso? Sim, tem alguns modelos, né? Tem estúdio que é só de A treinamento. gente tem um vídeo, já a gente passa. Somente de treinamento funcional. Alguns trabalham com o peso do próprio corpo, circuitão, uma aula de 15 pessoas. Aqui tem os boxes de crossfit. Agora, estúdio de treinamento personalizado, realmente no ABC tem menos, mas tem. Tinha antes da pandemia. Mas hoje é o seu diferencial e isso surgiu na pandemia, né? Isso, eu não digo nem o meu diferencial, mas foi uma coisa que surgiu a pandemia. As pessoas... Deixa eu dar um breve resumo. Eu trabalho só na Biorritmo, eu trabalhei 14 anos. Ô Biorritmo, depois manda o jabá aí pra nós. Manda o jabá aí pra nós. Uma pergunta, né? Pra gente treinar lá, não. Por favor. Então, 14 anos trabalhando numa estrutura muito bacana, uma das melhores, e da noite pro dia eu não tinha mais a minha área de atuação. Aí que eu falo que a gente tem que estar aberto para a tecnologia. Lá atrás, o que eu brincava com a rede social, porque é bastante engraçado hoje, né? O que está acontecendo com a rede social. Tem muitas coisas engraçadas e talvez que as pessoas não levam muito a sério, né? Então eu era um desses. Só que o que me salvou na pandemia foi a rede social. Porque eu comecei as academias fechadas, eu pulei para parque, eu usei parque uma semana também, fechou. O que me salvou foi as aulas online. Eu fazia o acompanhamento personalizado online, através de videochamada. Nunca imaginaria isso, né, cara? Não, eu nunca tinha dado essa aula. Sabe o que eu acho também? Além da pandemia, acho que você pegou um nicho de mercado, porque tem muita gente que tem pavor de academia. Aquele cara que vai, se matricula, fica 3 meses, larga, depois daqui um ano volta de novo, fica mais 3 meses. Eu sou uma pessoa que várias vezes eu entrei e saí de academia, né? Talvez um ambiente menor desse jeito que você tem, seja mais, sei lá, personalizado, alguma coisa que você não vê aquele multidão de gente. Eu acho que você complementou a pergunta do Inácio. O estúdio surgiu na minha vida com a pandemia, porque a academia estava fechada, eu tinha que me virar. As aulas online por 2 meses, 3 meses foi muito bacana. Eu fiz parceria com uma loja aqui de Santo André, equipei todos os meus alunos. No começo eu gravei videoaulas sem equipamento. Num segundo momento eu levava os equipamentos, levei barra, halter, bola, o que precisou eu equipei eles para a aula online ter uma qualidade, ter uma sobrecarga. Só que o que o Bernardo falou Bernardo, pode? Pode, sim. O que o Bernardo falou... Você não vai ficar Alessandro para cá, Alessandro para lá. É uma grande verdade. Parece máfia, né? Porque tem pessoas que acham o ambiente de academia intimidador, né? Intimidador. E não gosta do ambiente de academia. É um ambiente 880, eu acho, né? Ou o cara vicia naquilo e não quer sair de lá.
Tem gente que acha que é um ambiente hostil mesmo, não gosta. Exatamente, Daquela, exatamente, é. sem falar na pandemia, né? Mas antes de ter a pandemia, tem pessoas que já não gostavam de ir na academia. Não gostavam daquela vibe, daquele clima. O estúdio atendeu bastante essas pessoas. Eu comecei a trabalhar com bastante em dupla no meu espaço. Meu espaço é um espaço reduzido, mas atende muito bem dupla, trio. Eu comecei a trabalhar em dupla e o que o Bernardo perguntou, eu ouço bastante. Fala, eu gostei daqui, porque é um espaço de vidro, entra a claridade, entra o sol, e não é aquele ambiente de academia. Às vezes uma pessoa que está um pouco fora do peso, e do peso ideal que o médico indicaria para ela, e às vezes a pessoa ela fica meio inibida de ir na academia, e às vezes num espaço mais restrito, mas com menos pessoas, essa pessoa Legal. se sente bem. Vamos ver aqui Corta pra mim o aí. estúdio dele. Nossa, que bonito, hein, cara. Eu ou o estúdio? O estúdio. É claro, né? É um ambiente bem mais Arejado. aconchegante mesmo, né? É intimista, né, cara? Mas que você vê a rua, tem toda uma arquitetura aí, né? Quantas pessoas por vez você consegue por aí? Eu atendo individual, claro, duplas, no máximo trio, nesse modelo. E não tem outros instrutores, é só você. Não, é só eu. E olha aí, tem um deckzinho Ao ar livre. ao ar Eu livre. falo que é laje, meus alunos ficam bravos, eles falam que é rooftop, mas é a laje mesmo É, o nome aí mais bonito. para fazer um treinamento. Olha só, E meu. onde fica, Lê? Fica na Rua das Palmeiras, 299. Ah, legal. Ô, Bernardo, a gente vai precisar fazer uma aula lá então, hein? Vai que a gente Precisamos, gosta, né? cara? Precisamos, né, cara? Beleza. Já tá Vamos, feito vamos ver se eu tudo. consigo Ó, já tá entrar e feito. ficar mais tempo do que 3 meses. Vamos ver se a gente embala. Olha aí, e a questão das pessoas que acham que o CrossFit é melhor que a musculação é melhor que o CrossFit. O que você acha disso? Olha, vou responder de uma outra forma. Você ouve bastante as pessoas falando, você tem que fazer a atividade que você gosta, certo? Eu acredito muito nisso para o iniciante. Para a pessoa, para ela iniciar, você pode até começar com a atividade que você mais gosta. Seja caminhada, porque o cara é sedentário, ele não está fazendo nada. Então, se você colocar esse cara para caminhar, como os médicos cardiologistas falam, se você subir degrau no seu prédio, você já está fazendo atividade física. Acredito muito nisso. Atividade que você gosta, para quem está sedentário, para quem está parado, você vai fazer um pedal, vai pedalar, o mesmo ergométrica na tua casa, ou você pedala na rua, vai dar uma corridinha, fazer uma caminhada, jogar futebol, o que for, se movimentar. Natação, aí você pode pensar em qualquer esporte que você se utilize, faça acima de 10 minutos, certo? Para ter uma frequência ali. Só que numa segunda etapa, a gente tem que parar um pouquinho com essa história de fazer o que gosta. Tem hora que você faz, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você faz coisa que você gosta. Ah, não. Tem coisa que eu tenho que fazer porque é necessário. Então, Tipo brócolis. exatamente. Alimentação. Se eu for comer só o que eu gosto, o pessoal acha que o personal... Outro dia eu fui pedir uma pizza aqui, fui numa padaria bacana aqui de Santo André, a pessoa viu eu com uma pizza na mão, ela olhou e falou, quando o cara me entregou, é sua. Parecia que o cara tava me entregando Nossa, uma droga, coisa né? ilícita. Aí eu falei, Aí ainda eu brinquei, né? Falei, sextou, né? Comeu uma pizza. Aí eu olhei e já veio a dela. A hora que veio a dela, acho que ela não achou que ia vir junto com a minha. Ela olhou pra minha cara, fez uma cara assim, tipo, não é minha, não é minha. Como, se você tiver equilíbrio, você pode fazer de tudo. É a mesma coisa da atividade física. Chega uma hora que você tem que fazer o que tem que fazer. Uma atividade, às vezes o médico te indica que você tem que fazer um fortalecimento, porque você joga futebol. Se você vê o índice de lesão que tem na pelada, que o pessoal fala, aquele futebol de fim de semana, ortopedista, conversa com o ortopedista e pergunta quantas pessoas se lesionam com esses dito esporte que é hobby, só no fim de semana. Você tem que ter um preparo até mesmo para correr. Então eu acho que para iniciar, você sair do sedentarismo, faça a atividade que você quer. Depois, você tem que fazer a atividade que vai estar de acordo com o seu objetivo. O do Bernardo anda de kart, é todo... Precisa, né, dar uma fortalecida para ganhar o Mundial, né? Mas um dia. Mas eu ainda sou meio desleixado para isso, viu? Porque a gente tem no kart as corridas pequenas e tem as 500 milhas que são 12 horas de corrida, que nós vamos em 6 normalmente, cada um corre 2 horas.
E eu, já na minha idade, eu saio do kart andando torto. Entendeu? Não consigo sair retinho. É difícil, cara. Cara, e você me enganou com essa história do kart, né? Porque eu pensei que você ficava lá 12 horas rodando. Não, pô. Você anda o quê? 10 minutos? Não tem Cara, nem gasolina pra isso, pô. Você sabia disso, Paulo? Que ele anda 10 minutos e fala que anda 500 milhas? Às vezes. Pois o pessoal do kart aí vai falar sério aí. Deixa eu aproveitar o break, então, pra gente falar aqui dos nossos patrocinadores. Olha o jabá. Nós temos 2 patrocinadores aqui no nosso ABC Talk Podcast. O primeiro patrocinador é a Eclética Decor, que é uma loja de objetos de decoração. Você pode entrar aí e fazer as compras que você quiser. Tem vários produtos interessantes para vocês. Alguns dos produtos que estão aqui no nosso cenário são da Eclética Já Decor. sou fã, hein? Tá lindo o cenário, gente. Aqui em cima tem o QR Code para você entrar lá e ver tudo que eles têm. E você pode também entrar lá no www.ecleticadecor.com.br. Muito bem. E o nosso outro patrocinador, doutor? Outro patrocinador é a Scribie. Você que tem uma ideia, uma habilidade, um conhecimento, você pode colocar isso em forma de um treinamento, um curso, um workshop. Se você não entende nada disso, venha para a Scribie. Eu sou o professor aqui, o Alessandro é o nosso coordenador, mestre e tudo mais. Você pode colocar o seu curso, subir para uma plataforma e ficar sentado depois aí na poltrona ou ir lá para o estúdio, ter mais tempo para a sua vida e ganhar um din-din e levar conhecimento para todo mundo. É muito fácil, www.scribie.com.br. Entra aí na plataforma, dá uma mexida, fica feliz e vem gravar o seu curso aqui, ó. O estúdio aqui ao lado, não é, Bernardo? Tá legal, Isso, hein? Estamos aqui no estúdio da Scribie. Um dos estúdios da Scribie. E esse é o ABC Talk Podcast. Vocês estão gostando aí, galera? Então manda aí um recado. Perguntas mais picante? mais picantes. Ai, hein? O que você quer saber do personal, Bernardão? Nada demais. Ó, Ale, a gente tem visto que muita gente extrapola um pouco a tal da musculação. Então a gente vê caras gigantes que não param e mulheres também que passam do limite. Qual que você acha que é o limite disso? Existe uma hora que você fala assim, você já está num tamanho que está legal, não vai mais além daquilo que pode prejudicar a sua saúde. Hoje, como o mundo de atletas cresceu muito, então é difícil o treinador ele escolher o limite. Geralmente, se a pessoa me contrata, é que eu não trabalho com fisiculturismo. Então aí a gente não dá nem para colocar um limite, que o limite para eles é o céu, né? Então eles querem cada vez mais aumentar a sua performance atlética, né? Eles estão cada vez maiores. Agora vamos falar mais do público que eu atendo. Às vezes o limite é o seu próprio corpo. Você vai sentir. Então o treinador eles tem que estar apto, né, a ver a resposta do aluno. Então vamos falar, se um de vocês estiverem começando do zero comigo, eu tenho uma aula que eu chamo uma aula de experimental. Então, não é essa aula que você vai conhecer o meu trabalho. Vou falar assim, olha, hoje eu vou mostrar o meu trabalho para o Loli, para o Antônio e para o Bernardo. Vou mostrar o trabalho para eles. Eles vão sair daqui falando que eu sou o cara, que minha aula é muito boa. Não é assim que funciona. O início tem que ser bem dosado, porque eu tenho que ter um retorno, tenho que ter um feedback, até mesmo... Eu posso passar o mesmo treino para os dois, o Loli não andar no outro dia e você ficar tranquilo. Então eu vou... Que é o que vai acontecer. Eu dou uma minimizada no treino, até mesmo tá para conhecer o aluno, a resposta. E hoje tem um exagero mesmo, né? Tem pessoas que... Por isso que às vezes precisa estar na mão de um profissional adequado, para o profissional ele mesmo fazer uma planilha. A gente pode até falar que é uma periodização. O cara quer treinar todos os dias. Ele pode treinar todos os dias, mas tem que ser periodizado durante a semana, porque senão o cara... Tem mulher... O objetivo de mulher é treinar membros inferiores. Elas estão muito preocupadas. Glúteos, quadríceps, posteriores de coxa. Então, só que elas pensam que quanto mais, melhor. O músculo ele tem que ter o descanso, Sim, chega uma tem hora... que ter uma boa alimentação. Então, o treinamento é um dos fatores... Do resultado. Só que tem outros fatores. Tem o descanso, tem alimentação. Então, você tem que ter, no treinamento, você tem que ter esse equilíbrio também. Certo. O Bernardo estava falando se tem algum
treinamento legal pro bumbum de masculino pra ficar mais durinho? Tem? É o mesmo treinamento. Olha, cuidado que eu tenho coisinhas aqui pra você, hein? É o mesmo Aí, treinamento. Bernardo, é fácil, É o mesmo cara. treinamento. Eu sei que você está fazendo uma piada, mas é o mesmo treinamento que faria para mulheres. Mas a incidência de celulite, por exemplo, é muito maior em mulheres, né? Sim, Talvez sim, elas, sim. elas visem mais isso do que o homem, né? Olha, aí já tem um fator maior, né? A constituição feminina, a mulher, ela gera um outro ser, né? Então a constituição física da mulher já é diferente. Ela já na constituição física, ela já tem mais tecido adiposo do que o homem. Então já é uma coisa da mulher. Só que dá para fazer um trabalho muito bom, como eu falei. O trabalho de musculação não é o trabalho que eu mais acredito, mas se eu falar que é o que eu mais acredito, parece que eu estou levando por uma coisa que eu gosto, que é o que eu mais trabalho. Os estudos mostram, né? Se você for antigamente, para você correr, emagrecer, o pessoal, não, para ficar com uma barriga bacana, você tem que fazer abdominal e correr exercícios aeróbios, você tem que suar. Se você sentar aqui numa mesa, a equipe multidisciplinar que você falou, pode ser um endócrino, o médico do esporte. Hoje em dia nós temos bastante nutrólogos que estão se especializando muito nessa área, personal, né, o treinador, nutrólogo e nutricionista. Se a gente for montar uma estratégia de treinamento, isso acontece com os meus alunos, a gente for montar uma estratégia de treinamento, a gente vai optar pela musculação. O cardio, exercícios aeróbios, eles são bem-vindos. Toda hora eu dou um box nesse microfone. O cardio, o aeróbio são bem-vindos, mas eles complementam o trabalho. Então, se a gente quer focar no emagrecimento, tem pessoas que confundem tudo isso, mas a musculação hoje ela é muito utilizada e com muito sucesso. E você já treinou Diego Hipólito, a Fernanda Lacerda, que é a mendigata lá do Pânico. Como que chama aquela funkeira que você... Tatizaki. Tatizaki, uma funkeira. A Daniela, você também... A Daniela Hipólito você também já treinou? Não, não. Não? Não. Quem mais que você treinou aí que... Desses nomes que você falou aí, a Ellen Pinheiro, A eu Ellen treinei, que era Pinheiro. assistente de palco. Quem é novo não vai lembrar muito, mas era assistente de palco Mas do o Bernardo Gugu. não é tão novo, ele lembra. Lembra. Ellen Pinheiro. Eu treinei a Eu Vanessa, assistia que também... muito Gugu. naquela época, né? A Vanessa Mendes, que era da escolinha do professor Raimundo. Que Uma fazia, galera, hein? ela que apagava A lousa. ela que pagava a lousa. E esse pessoal é muito dedicado, porque Mas o esse pessoal vinha pra cá, pro ABC, ou você ia atrás? esses que Como a gente falou, todos eram de Santo André ou de São Bernardo. A Tatizaki é de Santo André, hoje ela está em São Paulo, é uma funkeira, o pessoal mais novo conhece, né? Tem 6 milhões, mais de 6 milhões de seguidores aí no Um abraço, Instagram. Tatizaki, olha aí. E A Fernanda, né? A Fernanda vai estar aqui, Fernanda cara. Lacerda ainda é minha aluna. A Fê treina bastante. Onde ela está, ela arruma um treinador. Se ela está no Rio, ela treina com um. Se ela está em São Paulo, ela treina com outro. Ó, a Ela Fê, vem a com- gente tem um pouco de intimidade com a Fernanda, né? Eu dei Não, media training pra ela, você, né? Eu, né? você. Depois eu vou Não te me contar coloca uma nesse aí depois. junto, É não. nada, não tem nada. Mas quando a Fernanda entrava na academia, parava a academia, né, cara? A Fê, ela parava bastante o shopping, porque a Biorrit, onde eu treinava, era uma academia que ficava Fê, no shopping. Viu que moral, meu? Então ela fazia um quadro no Pânico, que era mendigata, então ela usava os Rastafari. É. Um físico, ela estava bem, bem forte, né? Então ela andava no shopping lá, Parava o shopping. causava. E a mulherada não fica com ciúme, não, cara? Quando tem que nem eu vou numa academia lá que é tranquilinho, o pessoal, né? Não tem tanta gente bonita assim, né? Mas, desculpa, vocês são mais ou menos, mas o pessoal lá é só Vocês bala, são né? mais ou Na menos, meu é ritmo, ótimo, hein? você fala? Eu não treino em nenhum lugar, meu amigo. Por isso que eu tô brincando aqui. Eu acho que inspira, né? Se você vê um pessoal que tá dando certo, eu já ouvi da boca de alguns alunos, falou, quando eu entrei no teu Instagram e vi alguns resultados, eu não coloco muito antes e depois, mas eu coloco algumas pessoas que já atingiram um objetivo bom e eu coloco nos stories, coloco no feed, e as pessoas, eu acho que isso causa uma inspiração, né? Se você vê uma Você pessoa acha que atingiu uma a performance... mulherada tem ciúme dos maridos ir numa academia bonita, que tem um monte de mulher Eu acho que é bonita? mais ao contrário, viu, É? cara? Eu acho que os maridos têm mais ciúme do que as Você ia ter mulheres, ciúme cara. se a sua esposa treinasse com a Lê? Não, hoje não. Hoje não, porque então eu conheço tá o bom, Alê, mas se eu não entendi. conhecesse... Ia ter Não mais sei, ciúme. não sei. Tem ciúmes? Você acha que os homens têm Eu ciúmes? acho que já aconteceu um rapaz depois, eu não vou falar o nome dele, mas virou meu amigo depois. Ele falou, Na época eu era mais novo, a gente até saía... Tenho 45 anos, mas eu tô atuando há 20 anos já.
Então, eu já vi bastante coisa. A mãe dele começou a ter muito resultado e a pessoa acaba não entendendo essa empolgação da pessoa e tanto para a academia. Essa empolgação não é com o personal. Essa empolgação é com os resultados que ela... A pessoa que está 15, 20 quilos fora do peso ideal. Eu falo peso ideal sempre, porque agora tudo que você fala causa uma polêmica. Peso ideal, às vezes o médico que pediu para ela, nunca sou eu que falo, você tem que emagrecer tanto. É tal do IMC lá, né? Isso. É sempre o médico, né? Que o médico que orienta, e aí eu faço um trabalho em conjunto. Então, essa pessoa quando perde 20 quilos, ela fica super feliz com o corpo dela. Então, essa foi um caso. E o filho dela não gostava, ele fazia o exército. Aí o cara só ouvia falar, pô, mas minha mãe tá muito na academia, tá treinando com o personal. Ele vem um dia fazer uma aula comigo. É que existe o tal do mito, não é mito, mas já deve ter acontecido com você, com certeza, um assédio de uma aluna para você. Olha, se aconteceu, eu acho que foi 1 ou 2 vezes, mas é uma coisa que... Quando eu comecei com o personal, acho que as pessoas elas são tão focadas, o aluno que procura um personal, ele está tão focado no resultado, que às vezes isso ele não procura pela minha franja, nem pelo meu cabelo bonito, ele acaba procurando mesmo pelo seu profissionalismo. Não estou dizendo, não estou sendo inocente, que não existe. Eu conheço pessoas que casaram com aluna, né? Professor que casou com aluna. Sim. Então, você conhece? Não conheço. Não, né? Então, Mas eu não casei com aluna, gente. A minha esposa estudou na faculdade, mas não... Ela não era sua aluna da sala. Não era minha. Ele que se entregou, né? Eu conheço outro que casou, não era você. Deixa eu te falar uma coisinha. Suplementos, cara. O que você pensa? Você acha que isso... O aluno qualquer pode ir lá... Não, porque as academias de hoje têm lá as suas lojas de suplemento dentro da loja, né? Isso não seria algo que teria sido... Ter que ter uma receita de um médico, alguma coisa assim? Porque não deixa de ser uma automedicação, né, Ale? Sim. O problema é que eu acho que cada vez isso está melhorando. Muito mais. De novo, eu falo que por causa dos médicos, nutricionista. Na minha época, quando eu comecei, você tinha vergonha se você não passasse uma dieta para o aluno, porque os professores que não eram formados tinham bastante conhecimento, os autodidatas, eles que passavam a dieta, eles que passavam o treinamento, eles que passavam a suplementação. Hoje, voltando ao que o Inácio perguntou no começo, essa equipe multidisciplinar pode ser profissionais que não atuem junto, mas a gente um indica o outro. Por exemplo, você quer fazer uma suplementação? Existem suplementos que funcionam, sim, estão aí como complementos nutricionais, só que existe... quando você vai para uma nutricionista, pedir o suplemento para mim, eu mando para a nutricionista. A minha área é a área de treinamento. Mas deve ter o aluno que nem pede para você. Já vai lá na banquinha lá, já compra proteína. Já compra. Não é a forma forma correta. A forma correta é ir no nutricionista. Por quê? Às vezes o suplemento ele não vai suprir uma deficiência alimentar. Sim, Se você não tem um plano equilibrado, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o suplemento não vai servir. Não adianta sair tomando whey. O suplemento serve para quem já tem para otimizar. A gente está falando de resultados, né? Então, ele serve para te ajudar no dia a dia. E ajuda mesmo? Ajuda mesmo. Porque, por exemplo, vou pegar um dia. Hoje eu trabalhei das 6 da manhã a 1 da tarde, sem parar. Eu dei 7 aulas seguidas. Como que eu consigo me alimentar nesse momento? Eu não consigo. E aí, se você conversar com a minha nutricionista, ela fala, não, mas você tem que ter um lanchinho em tal horário. Você acordou 3 a 4 horas, está com fome, você tem que fazer um lanche. Como que eu faço esse lanche, sendo que eu tenho um aluno atrás do outro? Então, a proteína, ela colocou a proteína, no exemplo de hoje eu comia proteína e algumas castanhas. Uma gordura ali, falo que é a gordura de Deus, né? Supernatural. Então, eu consegui me alimentar 3 horas ou 4 horas após. Então, a gente serve para facilitar o seu dia a dia. Mas eu já tenho um plano alimentar da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. E a palavra-chave está aí, né, Bernardo? É plano. E tem uma galera que tem um achismo, né? Vou tomar isso, vou tomar aquilo outro, vou fazer isso e assim vai, não é? As pessoas que elas se auto... Como que eu posso falar? Não é medica, Ela ouviu alguém falar que emagrece se ela não comer carboidrato, arroz, uma batata, alguma coisa, até a batata doce. Antes de dormir não pode. Aí você vai no nutricionista e fala, mas quem é que disse que não pode? Você tem que ver
dentro do teu objetivo, né? Você tem uma avaliação física, você faz uma biopedância antes, que ali dá tudo. O negócio é sério. Tem né? o tal dos sério, shakes não também, é- não tem os não- shakes aí da vida. Os shakes, a maioria deles são de proteínas. Tem, claro, que os que são para pré-treino, que tem são mais ricos em carboidrato. Mas se for fazer o fechamento dessa pergunta, antes de suplementar, que foi o que você perguntou da suplementação, antes de suplementar, você precisa aprender a comer primeiro. E é uma reeducação. Não adianta o cara que tem um lifestyle que ele nunca se alimentou bem, da noite para o dia ele quer fazer tudo de uma vez. Isso acaba te... Eu conheço um caso que o cara comprou 40 marmitas fit, que é diferente o gosto, não é o mesmo tempero. Elas são mais... Tem menos sal, tem menos gordura. Uma tem delícia. menos... Então, não vai ser o gosto da tua alimentação. O cara quis mudar radicalmente. Ele falou, a partir de agora eu tomo café, almoço, tudo é a comida que a nutricionista mandou. Não é dessa forma. Você já pegou- Você tem que introduzir aos poucos. Você já pegou algum aluno que veio de bariátrica? Já peguei. E aí? Porque eu acho que a pele fica flácida também, não fica? Fica, depois? dependendo, tem pessoas que não passam por cirurgia. Eu tenho alunos no momento que conseguiram emagrecer 40 quilos, não passaram por cirurgia. Eu tive outros que... Só que aí é um caso, não vou falar mais drástico, mas é um caso mais específico, né? Porque o cara não está preocupado muito com o músculo, né? Porque quando o cara faz uma dieta, às vezes o cara perde 20, perde 15. Agora, o bariátrico, às vezes ele perde 40 quilos. É. Só que aí ele tem um acompanhamento psicológico, porque não é fácil, né? Não, pelo Para amor de você... Deus, Porque tudo é uma compulsão, né? Então, Sim. se a gente conversar com uma nutricionista e ela falar que você tem que comer para nutrir, o que eu fiz piada lá atrás, eu fazia piada com pessoa que pesava. Hoje eu não peso porque já aprendi mais ou menos a quantidade, mas a primeira vez que eu pesei um macarrão, que eu fazia piada lá atrás com os caras que pesavam, né? E depois o nutricionista falou, não, você vai ter que pesar o seu macarrão, que eu quero que você aprenda a tua porção. A hora que eu vi, na época, no meu protocolo, tinha 150 gramas de macarrão. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu como isso, eu já comi o dobro de cara e ainda repetia. Então, comer para nutrir não é comer o tanto que você quer, o tanto que você consegue. Eu tenho 100 quilos, eu não sou pequeno. Então, na fome, eu como 3 vezes mais do que tem que comer. Daí que vai depositar como gordura. Uma polemiquinha aqui, só para dar uma pitadinha. Eu, antes de fazer a pergunta, eu já acho o seguinte. Cada um posta o que quiser, cara. Eu sou a favor disso, mas eu vou fazer a pergunta porque pediram para eu perguntar pro Ale. Tô com medo dessa introdução que você Não. fez aí agora, hein, cara? É. Mas assim, hoje você vai... O pessoal começa a treinar e aí eles fazem agachamento, coloca a câmera embaixo, aí você vê aquela bundona descendo, subindo. Aí vira uma festa do bumbum, né? Esse corte vai ficar legal. Continua. Descendo, subindo, né? O que você acha disso, Ale? Eu sei que eu sou a favor, eu já estou deixando a minha opinião, depois você deixa a sua. Eu sou a favor que cada um deve postar o que quiser, e quem não gosta não assiste. Como fala, deixa de seguir a pessoa, mas você, o que você acha? Porque em alguns momentos tem uma exposição muito grande e a galera que não tá na vibe, estranha, né, cara? Eu acho que eu sigo numa linha de pensamento que nem a sua. Eu procuro tentar achar mais dentro da minha rede social. Se tem alguma rede social que eu não acho tão bacana, se é amigo meu, eu já vi amigo meu fazendo algumas coisas engraçadas e que às vezes na parte profissional que não seja tão legal, eu falo, eu não achei tão legal isso, amigo meu. E já falaram para mim alguma coisa que não acharam legal, mas eu procuro cuidar mais da minha. Mas eu tenho esse cuidado que você falou. Você está dando aula para uma mulher, que pode ser a minha, pode ser a tua, pode ser a de uma outra pessoa, uma mulher casada. E tem posições que a mulher faz, uma posição de agachamento, com uma barra nas costas, você faz o agachamento para ter uma curvatura boa da coluna. Ela tem que dar uma projetada no glúteo para trás. Tem que projetar o furico, né? Tem que Não sei se projetar. Você conhece essa parte do corpo, o furico? Não. Não Na conhece. minha época não falava isso. Era outro nome. Eu vou trazer no próximo papo Era outro nome na minha época. a estrutura do esqueleto e vou te mostrar onde é o furico. Ah, tá. No esqueleto tem o furico. Tem. Vou te mostrar. Então tem que projetar Projeta o glúteo. furico. Então acho que você tem que tomar cuidado, no caso de quem está filmando, você, vamos falar aqui, procurar umas posições que a pessoa apareça melhor na câmera. Mas isso é de cada um, eu não ligo. Fica a dica, mas assim, gente, não precisa parar não. A gente acha bacana, assim, né?
o negócio. Ó, o Maurício falou pra não parar, gente. Faz o agachamento aí, furiquem, né? Eu até colocaria no dicionário o verbo furicar. Eu furico, tu furicas, ele furica, mas tem tudo a ver com sobe e desce. Gostou da analogia? Como é leve, Eu não estou prestando atenção no que você está falando. Ele é santo. E aí, cadê a pergunta bomba que você ia fazer pro cara? Ainda nós estamos... Tem bastante tempo ainda. Quanto tempo nós temos aí? Vamos falar de um assunto um pouquinho mais picante, então. Já que ele quer, né? Anabolizante. Ixi. Eu acho que isso... Acho que diminuiu até bastante hoje em dia, né? Era mais comum, talvez, na época de Nautilus, cara, essas coisas. Era tomar bomba aí direto. Não, mas aqui naquela época não era tão, sei lá, não sei dizer. Eu acho que aumentou. Você acha que Eu aumentou? acho que aumentou. Até mesmo com as mulheres. Mas você consegue perceber um aluno seu, por exemplo, que está desvirtuando, sem você saber, ele está utilizando? Olha, como eu falei, eu não trabalho com atletas, né, de fisiculturismo. E é um tema bastante complexo, né, de você falar. Eu também acho que cada um faz o seu, que quiser, né? cuida da sua vida, cada um sabe da sua saúde. Mas quando eu fiz a minha faculdade e escolhi a pós-graduação, eu tinha lá treinamento personalizado e qualidade de vida. Então, eu acho que às vezes as pessoas procuram um físico, não criticando, cada um faz o que quer, o que é bom para si. né? Mas eu acho que a saúde tem que andar junto. Eu acho que estão utilizando bastante, as pessoas utilizam bastante. Até a gente vê doping na TV. Mas você disse só no pessoal da musculação, então. Não, tá em todos os esportes. É que o da musculação, eles treinam mais a hipertrofia. Então, visivelmente, é o objetivo deles hipertrofiar, aumentar a massa muscular. Só que tem atleta de ciclismo que utiliza, tem atleta de... Não vou lembrar o nome agora, mas é do tiro esportivo. Eles tomam para diminuir a frequência, porque você está muito ali, posso dizer, excitado, adrenalizado, com uma competição olímpica, sei lá, uma final olímpica, o cara tá lá. Então, se ele tiver muito na drena, então ele não consegue se concentrar muito bem. Cara, então, você toma anabolizante para isso? Não, anabolizante não. Tem medicamentos que eu não sei nem o nome, mas eu já estudei. Que dá uma baixadinha na tua frequência e deixa o cara mais focado ali. Isso seria um doping. Sim, se pegar. E o mito de tomar bomba, você fica meia bomba? Olha, pode ser que tenha alguma fase. É porque você mexe muito com a testosterona, o corpo. O nosso corpo, ele produz a testosterona, né? Só que você mexe tudo no seu eixo hormonal quando você toma de forma endógena, né? Vem de fora. Então, você pode complicar e mexer todo. Então, pode ter uma fase que você vai estar no pico, mas pode ter outra fase que você esteja em baixa. Por isso que as pessoas que utilizam, alguns utilizam com o médico auxiliando. Aqui eu não estou falando se eu sou a favor ou contra, mas se a pessoa vai fazer, porque tem pessoas que não adianta, ela vai utilizar. Então, se for utilizar, nunca vai ser indicado por mim. Então, já que quer fazer alguma coisa, algum trabalho nesse sentido, procura um médico e aí... Então, mas se um aluno seu está no meio do caminho, por exemplo, sei que você falou que não mexe com fisiculturismo, mas você está com um aluno lá e de repente você percebe que está com um comportamento estranho. Eu tenho casos que eu já percebi. Aí você fala... Já percebi. Não. A gente tenta orientar. Então, eu já vi uma aluna que ela chegou em um mês, ela chegou de um jeito, fiz um trabalho de adaptação com ela, ela estava parada. Então, uma readaptação, uma pessoa que já era treinada, que ficou uns 40 dias sem treinar, eu fiz uma readaptação no treinamento dela. E aí a gente começou evoluindo gradativamente, só que a gente tem um feeling ali, está ali todos os dias trabalhando com as pessoas. Eu comecei a olhar e eu já vi que ela mudou da água para o vinho. Olha, a questão da voz muda mesmo? Muda. Tem gente que... Né, não são todas, mas tem algumas mulheres, principalmente nas mulheres, né? Que vira aquela voz de... Fica uma voz... Quem busca isso, busca rapidez, né? Porque no caso de estética, sim. Então, mas ele chegaria... Às vezes é alta performance. Ele chegaria naquele corpo, mesmo sem o anabolizante, claro, com muito mais tempo. É que a gente não está tendo comparativos aqui, né? Se você me mostrasse uma foto, eu poderia falar não chega ou chega.
Mas o nosso corpo a gente tem uma genética, né? Então a gente vai trabalhando. Aí a gente fala que o pessoal ajuda Deus, né? Aí eles ajudam a dar um pump na genética. Então já a gente consegue bons resultados com uma boa alimentação. Só que como você falou, treinamento, uma boa alimentação, descanso, a gente consegue chegar num resultado satisfatório. Talvez não esses que a gente vê em algumas revistas. É verdade que existe cueca para quem come 30 ovos. Não é brincadeira isso, eu pesquisei. Existe uma cueca, você pode comer 40 ovos e soltar aqueles traque, e aí a cueca dá uma segurada nos traque Caraca. fétidos. Essa Você tá nunca- sabendo, não tá sabendo? essa Pô, é é só nova. procurar. Essa é nova pra mim. Porque a galera que come 40 ovos, aí você sai com uma gatinha, Bernardo. Cara, Imagina, 40 ovos por dia. Aí você fala, vamos levar a gatinha no ar-condicionado. Meu, se a menina soltar um traque, acabou. É tipo bomba atômica, não é, velho? Eu nunca ouvi isso na minha vida, cara. Você Essa, já ouviu, Ale? essa Eu Eu isso sou na minha jornalista, né, meu amigo? Então eu Mas você é tá outro pesquisando nível, em né, cara? Aonde veículos você meio pesquisou isso estranhos, aí? cara. Depois eu vou pegar pra vocês. Tem uma calcinha e uma cueca que ao soltar os Eu não gases, duvido mais de nada. né, o famoso pum, popularmente pum, ele dá uma segurada no odor. É uma calcinha e uma cueca chinesa. É só colocar aí, ó. Cueca transcodificador de gases. Tabajara. Transcodificador de verdade. gases, cara. Ela tem um nome Desconheço, bonito aí, né? desculpa. Mas é verdade. Quem come 40 ovos pra ter um companheiro desse deve ser meio embaçado, não é, Não irmão? deve ser fácil, não. Aí, ó, tá vendo, Bernardo? Por algum Existe lugar... muita gente que tem uma... Claro, ele está exagerando, 40 ovos, mas não sei Não, se... não tô, não. Não? Não. Existe gente que tem uma dieta assim, não tem, Ale? Olha, não sei 40 ovos, mas os fisiculturistas, que são os caras que a alimentação deles é bem parruda, pode ser que em determinadas fases, só que aí não é também os ovos, é aquela coisa que eu falei da facilidade, né? Às vezes, por que tem o whey protein? Que também é uma proteína de alto valor biológico para facilitar. Às vezes o cara, esses 40 ovos você vai comer na tua casa. Dificilmente você vai levar para o ambiente, vai Sim, sacar com a certeza. sua marmita Comprou aqui. uma galinha, né? Então, que às você faz vezes, a os minha caras, galinha? Eu trouxe- para facilitar a vida, por isso que tem a suplementação. Se o cara tem necessidade de ter esse aporte calórico aí, proteico, Não, né? mas aqui foi hipotético, os 40, 30. Mas quantos ovos assim? Tem uma galera que come o quê? 10 ovos por dia, não é? Mais ou Sim, menos. depende do que a nutricionista colocou. A gente come 2 no café da manhã, já dá aquela esquisitice, E olhe lá né, ainda, cara? e olhe lá, e olhe lá. E aí, Bernardo, o que você tem mais aí? Deixa eu, outro... Eu tô puxando na memória aqui meus mitos de infância, né? Diziam lá, quando eu era garoto, que se você pegasse muito peso, na época de Nautilus, essas coisas, fica rendido. Tipo, Fica as coisas saco caem tudo lá. Fica com o saco Olha, do Papai que eu Noel, já né? ouvi É mito ou é verdade? muito, desde moleque que eu frequentava academia, que tinha um pessoal atleta muito forte, é que diminuía Os testículos. Não, o testículo pode ser que determinada hormônio que o cara esteja utilizando, pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas agora o dito popular mesmo, que diminuía o pênis. Isso é uma coisa sem cabimento, né? Ah, é mito. Uma colocação dessa. É mito, mas o que acontece? Esses caras de fisiculturismo, eles usam uma sunga para valorizar o corpo, uma sunga pequena. E aí você olha uma coxa que dá a minha, a sua e a do Inácio. Aí proporcionalmente, você olha, pode ser que fica desproporcional, mas não afeta E o olha que, tamanho. bicho, a minha coxa Isso- ó, grande, cara. Isso. O que pode acontecer? Depois de 20 anos de esforço, eu posso dar o meu relato. Eu tive hérnias, não hérnia de disco, mas hérnias inguinais. Eu tive bilateral e uma no umbigo. Então, às vezes ali pela forma que está a parede do seu abdômen, pode ter alguma... É como se fosse uma estria interna. Isso. É isso? Eu operei de 3 hérnias. E o médico falou, qual é o teu esporte? Eu falei, a vida inteira lutei, treino, né, musculação, e fora que eu fico carregando peso para colocar para os alunos o dia todo. Então, estria- isso aconteceu comigo. Eu falei de estria é uma coisa que aparece bastante também, né? Sim, então, o que acontece também de estria, onde ocorre bastante, que eu já vi, braço, peitoral,
principalmente bem aqui próximo da articulação. O cara que ele cresceu muito rápido. Então pode ser que o corpo... a gente está falando de tecido. E para crescer rápido assim, isso. é o Aí papo pode que a ser gente estava falando até agora. Tem umas dos estrias anabolismos. e fica bem aparentes mesmo. Olha aí a gente que vai ficando mais velha, a tetinha masculina aqui vai caindo, peitoral. Se fizer uma musculação, dá uma melhorada? É tecido adiposo, né? Você tem que fazer um trabalho. Legal, né? Eu vou dar um exemplo agora de um caso que a gente falando do radicalismo, né? Então você pega um cara que bebe 3 a 4 vezes na semana, 2 vezes antes de chegar à sexta. Então o cara bebe, por exemplo, terça, quinta, sábado e domingo. O cara bebe 4 vezes na semana. E esse cara quer ter um resultado. Aí eu estou falando no caso de um aluno, tá? De um aluno X. Esse cara quer ter um resultado. Se ele chegar de frente com a nutricionista e falar que ele quer ter resultado, só que a nutricionista falar assim, ser radical, adotar um protocolo radical, que talvez até poderia acontecer, mas o cara tem que estar de acordo, ele fala, não, eu não vou parar de beber. Um caso bem recente, a nutricionista, a Joana, que trabalha comigo no estúdio, a Joana falou para ele, vamos fazer o seguinte, então, você não vai parar de beber. Ele já falou a primeira coisa, não vou parar de beber. Então ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te entregar resultado, você está aqui pagando uma consulta, você paga um personal, você quer ter um resultado, eu vou te entregar um resultado, só que você vai diminuir 50% a sua bebida. Isso é uma forma de você estimular um cara que bebia, sei lá, 20 Heinekens na semana, ele toma 10. Esse cara vai emagrecer. A mesma coisa para fumante? Porque dizem que todo mundo que para de fumar engorda. Não sei se isso também é mito ou não, né? Pode ser porque o fumante, geralmente, não estou classificando aqui, não é uma regra, mas às vezes o fumante, ele é ansioso. Você é fumante ou não? Sou. Você é ansioso? Bastante. Então, porque o cigarro é uma companhia, né? Sim, sim. Então, às vezes, tem pessoa que para e... Por isso que algumas pessoas param de fumar e começam a fazer uma atividade física, E também tem que ver o que fazer um exame, às vezes, com algum médico especialista, sei lá, uma estratégia que eu estou dizendo que eu já vi acontecer. Às vezes a pessoa fuma, ela continua bonita, olha no espelho, está tudo ok. Fazer um exame e ver como está teu pulmão. Muitas pessoas aí na pandemia, eu tive uma procura de pessoas que estavam sedentárias, começaram a ficar com medo. Porque viu que veio uma doença desconhecida que estava acometendo bastante pessoas. Isso não é achismo, isso é estatística. Muitas pessoas que estavam acima do peso se acometeram mais, ficaram mais doentes e até evoluíram para óbito. Então, eu acho que as pessoas começaram a olhar diferente. Por fumar, por ser sedentário. Sim, sim. Existe um kit, que a gente fala que é um kit anti-você. Estresse, sedentarismo, alimentação ruim, que aí você já bota uma bifurcação aqui na alimentação ruim, bebida alcoólica e, sem hipocrisia, drogas recreativas ou não importa, drogas. Olha quantas coisas que vai de mal que vão contra a tua saúde. Se você está nessa situação, ligue para nós que a gente vai te ajudar e fazer uma oração por você, não é, Bernardo? A gente tem nossos coachings. É. Né? O coaching resolve tudo hoje. Mas é assim vai. Gente, o papo é muito bom, né? Porque quando a gente vai tendo essas informações, porque eu acho que o grande barato de tudo isso, a gente brinca para dar um movimento para a história, mas quando a gente fala de vida, quando a gente fala de transformação, de hábitos, né? Eu na pandemia engordei pra caramba, perdi o barato e eu tenho um irmão que é personal. Então eu preciso tomar vergonha na cara e... Você mais do Vou que ter que fazer um ninguém tem que desafio tomar aí. vergonha na Eu cara, vou fazer né? um projetão cinquentão e vai ter que melhorar. Vamos lançar um cara. desafio para Vamos fazer. O projetão cinquentão, você que tem cinquentão, nós vamos montar um grupo ali e vamos mudar de vida. Beleza? Você está convidado, Bernardo. Tô convidado? Tá. Pode ser metade das Heineken, então, que ninguém Olha me aí, falou, você né? viu? Você já pode tomar só Pode 10. ser, Só para pegar um gancho no que ele falou. Tem uma nutricionista que eles gostam de fazer uma associação com um pão francês e uma Heineken. Falam que mais ou menos é equivalente. Você conhece alguém que toma café da manhã e come 5 pães? O Maurício. Maurício come. Come 5, Maurício? Não, um só. Tem cara que come 2, tem cara que come 3, mas 5 é difícil você ver alguém que come 5 pães. Agora 5 Heinekens, O Bernardo. brincando. Então tem uma associação e um saco de pão, seja integral, o que for,
você não come um saco de pão puma inteiro, integral ou não, você não come o saco inteiro. Então eles fazem uma analogia. Uma analogia com um saco de pão desse com 3 Heineken de 600 ml. Se você tomou as 3 Heineken de 600 ml, você comeu um saco de pão. Ô, você tá comendo, tem gente que tá comendo pão. Então, da onde que vem falar bebida... Eu já ouvi muito vulgarmente falando a barriga do Zeca Pagodinho. O cara, ele é magro e tem aquela gordura visceral, que é uma gordura super importante no lado de se atentar que é perigosa, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde, introduzir um lifestyle saudável. E aí, galera, então se você está em risco como nós, vamos mudar e eu vou mudar também. Já mudei, hein? Ó, que a gente só tá na bebendo, aguinha, né? Só na aguinha. É. Então, Eu já começamos a tenho uma aguinha caminhar. com corante aqui só isso. É só um corante. Vamos lá, Bernardo, fica à vontade, hein? A gente sempre, quando está chegando no final, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer um livro de cabeceira. Pode ser um livro que você esteja lendo agora, ou pode ser algo que tenha te dado um norte na vida, né? E eu vi que você trouxe aqui o livro do Diego Hipólito, Depoimentos a Fernanda Tedin, é isso? Tedin. Isso, ó. Conta um pouquinho dele para nós. Posso falar um aí. pouquinho? O Diego, o Loli falou do Diego, a gente... Deixa ali, porque ele vai fechar. Ah, tá ali, bonitinho. O Diego Hipólito, o Loli falou das celebridades, né? Do pessoal que eu já treinei, que fazia um trabalho na mídia, né? O Diego é um cara que... Eu conheci a fisioterapeuta dele há muitos anos, treinamos juntos nas academias da vida aí. Só que ela me apresentou o Diego quando o Diego veio representar Santo André. No final da carreira dele, já tinha passado a fase da medalha, a última medalha que ele ganhou olímpica, né? Que ele ganhou a prata. E aí ele operou de 5 hérnias de disco. E aí ele precisava fazer um trabalho de fortalecimento. Eu não trabalho com a ginástica olímpica, mas a musculação ela acaba que norteando e sendo utilizada por todos os atletas, não importa o desporto, né? Desde o cara que anda de kart, do piloto de moto, até piloto de moto, o que for, o esporte que ele estiver, ele necessita estar com a musculatura forte, né? E o Diego foi esse caso, a gente fez uma reabilitação dele, não sou fisioterapeuta, mas quando ele chegou na minha mão, ele estava liberado pelo fisioterapeuta, e a gente fez um trabalho de ganho de massa muscular com ele, e bem nesse momento foi quando ele me deu esse livro. Aliás, me deu não, fiz questão de comprar na livraria. Tá autografado? Não, porque eu peguei, depois ele foi para o Rio e eu nem pedi autógrafo, nada, mas é uma história muito bacana de superação. O Diego teve depressão e eu acho que o que ficou mais marcante do Diego Hipólito, acho que não só para mim, mas para os brasileiros, foi essa... Porque o brasileiro, ou as pessoas que são torcedores, às vezes são muito fanáticos e se o cara pegou a medalha de bronze ou não medalhou, o cara é esquecido, ou o cara não é ninguém, não tem tanto reconhecimento pelo país. Ninguém sabe o que um atleta olímpico desse, pelo que ele passa, falta de patrocínio, tanto que esse cara treina desde de criança. E acho que, resumindo a história do Diego, ele já ganhou várias medalhas em Mundial, só que quando ele foi para as Olimpíadas, na época que ele era o campeão mundial, o atual, ele caiu, não vou lembrar a ordem, mas teve uma Olimpíadas que ele caiu de cabeça, ele era o favorito, caiu de cabeça não, caiu de bunda, que nem ele fala, na hora de voltar. Ele caiu de bunda, a outra, eu não lembro se caiu quase de cabeça, eu só sei que ele caiu em 2 Olimpíadas. Um cara desse, de repente... E ganhou o PAN depois, né? Se era uma outra pessoa. Não, depois aí... Então, ele caiu 2 vezes em Olimpíada. Na terceira, ele foi meio que desacreditado, tinha os tops lá. E nesse dia, era o dia dele. Ele estava preparado. Eu não lembro se ele foi como reserva. Ele foi desacreditado. Ah, mas tá dando para acompanhar, é isso aí. E ele foi lá e deu a volta por cima e ficou com a prata. É quando tirou a pressão, acho, não né? tem história. Tirou a pressão da cabeça, Não né? tem história melhor, porque alguns nem chegariam na Olimpíada, outros tinham desistido na primeira vez que caiu, outros na segunda, ele tentou a terceira e foi É o que você campeão. falou, né? Então é um exemplo. A gente tem uma cultura que medalha de prata, bronze, não é perdedor. Né? E a gente vai fazer Dizem que brasileiro gosta de futebol e gosta de brasileiros em outros esportes. O brasileiro não gosta de esporte, dizem, né? E vamos deixar aqui um convite, né? A gente vai fazer um cortezinho, mandar pro Diego Hipólito. Diego Hipólito tem que vir aqui no podcast e contar essa história vencedora para todos nós. Não existe vitória sem sacrifício. Diego Hipólito,
somos seu fã aí também. Hein? É isso aí. Você acha isso também, Ale? Não existe vitória sem sacrifício? Não tem, não tem. Tem que ter sacrifício. Não existe sorte? Não existe coincidência, sei lá? Então, existe a sorte. A sorte, quanto você mais treina, você mais fica mais perto sorte da vai sorte. ter. Exatamente. É isso que os grandes... eu vejo muita gente fala isso na luta, né? A gente brincava até um post quando a gente ganhava alguma competição. Ou a gente colocava assim, na fase de treinamento, né? Que antecede a competição, a gente colocava lá uma foto no treinamento e colocava embaixo, aumentando a minha sorte. Porque o cara se mata uma vida inteira, atleta desde criança, o cara ganha. Não, mas foi sorte. Anderson Silva deu um chute na cara do Vitor Belfort, deu um golpe no rosto, frontal. O Vitor desmaiou. Os caras falaram, mas isso aí foi um golpe de sorte. O cara treina todos os dias aquele golpe. Como que é um golpe de sorte? Foi sorte mesmo, ele treinou a vida inteira para aquilo, para aquele momento. Sorte é persistência. É isso aí. Muito bem. É ou não é? E aí? E é isso aí, foi um ótimo papo. Mamãe Maria tá feliz da vida, os 2 filhos aqui, e com o Bernardo aqui, nosso Isso aí. padrinho. E a conversa vai longe, né? E aí, quem sabe um dia ele vem só falar do jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu dá uma pauta sozinho. É isso aí. Muito obrigado, Alessandro Siqueira. Eu que É isso aí. agradeço Família o Siqueira em convite. festa hoje, né? Hoje tem. Isso aí. Obrigado, então, na sua presença. Espero que você tenha gostado aí de conversar, uma conversa de almoço de domingo com o seu irmão aqui. Almoço de domingo. Né? Mas foi mais ou menos Pô, mas isso. você também. Eu fui convidado para o almoço, só isso. Eu fui convidado Tava pro bom o almoço. macarrão? Tava bom o macarrão. É só que eu tive que comer em pequenas quantidades, porque eu tive que pesar primeiro, entendeu? Ah, entendi. Foi assim. Eu que agradeço aí o convite. Eu acho que teve horas que a gente brincou, mas eu acho que no fundo deu para ter um fechamento aí, que a gente falou bastante de qualidade de vida, lifestyle saudável. Eu acho que isso, se não tem, as pessoas têm que procurar aos poucos introduzindo, né, uma alimentação mais saudável, introduzir atividade física, o treinamento. E não é só isso também, né? Tem que ter a cabeça boa, pensar positivo e para essas outras coisas andarem bem, né? Muito bom. É isso aí. Então, se você está em casa agora, sedentário, pensando o que fazer, aqui, ó. Ale Siqueira para você. Qual que é o seu Instagram mesmo? Coloca na tela aí, por favor, o Instagram do Ale Siqueira. Ale Sique Personal. Não é? É só a ler personal. Ale Siqueira Underline Personal. Ale É isso Siqueira, aí. underline personal. É isso aí. Então tá joia, gente. Semana que vem mais um ABC Talk Podcast. Fiquem com Deus. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, principalmente. Nós precisamos aí dos sininhos. Seja bem-vindo daqui a mais uma semana. Abraço, beijo. Tchau. Tchau, tchau.